Queremos louvar a Deus também, como igreja. Graças a Deus, eu coloquei para vocês a nossa luta que nós passamos semana passada. Mas graças a Deus, Deus respondeu. Está tudo pago, está tudo certo, graças a Deus, louvado seja Deus. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada pessoa que tem contribuído, que tem colocado o seu dízimo, sua oferta aqui no altar. E que Deus possa multiplicar, e que Deus, como diz a palavra, que Ele repreenda o seu devorador, em nome de Jesus. Amém? Queremos também louvar a Deus como família. Deus nos deu uma vitória muito grande semana passada, no final do culto, quando eu terminei de pregar. A Mima conseguiu sair o resultado que ela passou ali na faculdade em Castanhal para medicina. Nós louvamos mesmo a Deus, mesmo por essa vitória. Tem sido uma vitória, também tem sido um tempo de muita luta. Junto com as vitórias vem a luta, né? E temos orado para que Deus possa abrir as portas. Estamos lutando, ore conosco. Por que você está falando, pastor? Porque é impossível para nós, mas nada é impossível para Deus, amém? De verdade, se você for colocar mesmo é impossível. Algumas vezes eu já desisti durante a semana, mas sempre quando eu desisto, Deus vem e nos levanta novamente. Tem colocado pessoas para nos ajudar. E nós louvamos mesmo a Deus por isso e cremos num milagre de Deus. E creio no poder da oração da igreja, creio no poder da oração, onde o que 2 ou 3 ligarem aqui na terra, será ligado lá nos céus. Então lembre de nós nas orações sobre isso, em relação a isso, para que Deus abra as portas em nome de Jesus, amém? As crianças podem sair. Vai lá. Tem alguma água natural aí? Mais natural? A água está mais natural? Está natural, mano? Uma água natural, obrigado, Pedro. Aleluia. Gostei da camiseta, Cleiton. Gostei da camiseta. Estou ali tempão tentando ler. Bacana, gostei da camiseta, amém? Dá um empurrão no teu irmão aí, diga para ele, sério, como é bom estarmos juntos na casa do Senhor. Te dá um desafio, de verdade, presta atenção. Sai do seu lugar e cumprimenta alguém que você não cumprimentou hoje à noite. Fala com alguém que você ainda não falou nessa noite, presta atenção, alguém que você não falou. Pastor, eu já falei com todo mundo, pega aquela que você não gosta agora e fala com ela. Aleluia. É bom estarmos juntos na casa do Senhor. Aqui tem uns irmãos que acabam o culto, eles saem correndo pro carro, que você nem acha eles depois do culto, cara. Aí você tem que pegar uns momentos desses para dar um oi assim. Tem uns caboclos que saem correndo. Amo muito. Aleluia. Deus abençoe o pastor Alberto. Ele passou por uma cirurgia essa semana também. Que Deus restaure, que Deus dê a recuperação para ele ali em nome de Jesus. Abençoe o Nilo que vai estar ministrando lá amanhã. E eu queria estar ministrando algo com os irmãos. Eu confesso que eu tinha preparado uma palavra. E a semana foi uma semana tão difícil. Foi uma semana tão complicada, tantas lutas, tantas coisas. E Deus colocou uma palavra nos 45 do segundo tempo no meu coração. Para entregar para os irmãos de verdade. 45 do segundo tempo. Jonathan chegou lá para me ajudar. Ele tem me abençoado muito com essa questão de aquecer a voz. Tem sido algo tremendo para mim. Eu tenho esse negócio... É sério, pensa um negócio bacana, mano. Desde que eu comecei a fazer isso, eu nunca mais fiquei rouco depois do culto. Tem sido tremendo mesmo. Tanto que eu vou até botar a matéria do Instituto Bíblico. Aí eu fico... E fica, e vai.
E vivi lá, embanhou para fazer, mas eu tenho louvado a Deus. E ainda segurei lá um pouquinho que Deus estava ministrando. Nós não vamos ficar de pé hoje, a palavra é um pouco, nós vamos ler alguns textos, a questão, não vamos passar algumas situações. Lembramos também do Flávio lá, que está, filhinho dele trincou o braço, que Deus abençoe ele lá também. Dê a recuperação em nome de Jesus. Tem mais algum pedido de oração? Amém, então. Abra sua Bíblia comigo em Jeremias, pode estar sentado mesmo, nós vamos estudar um pouco a palavra nessa noite. Abra sua Bíblia comigo em Jeremias, capítulo 1. Aleluia. Jeremias 1, vamos começar a partir do versículo 4, texto que muitos de nós conhecemos. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. E antes que saísse da madre e as nações te dei por profeta. Como nós temos ouvido essas palavras, como nós temos ouvido pregações sobre isso, de como Deus tem nos escolhido, de como Deus tem nos chamado, de como Deus tem colocado sobre nós. Versículo 6, e eu, porém, disse: ah, Senhor, Senhor Deus, não sei falar e não passo de uma criança. Versículo 7, e o Senhor, entretanto, me disse: não digas, não passo de uma criança. Diga para o teu irmão do seu lado: não digas, eu não posso. Aonde quer que eu te enviar irás, e tudo o que eu te mandar dirás. Não temas. Versículo 8, diante deles, pois eu sou para te livrar, diz o Senhor. Depois o Senhor estendeu a sua mão e tocou-me na boca e me disse: agora pus as minhas palavras na tua boca. Vê, ponho-te hoje sobre as nações e sobre os reinos, para alcançardes e derrubares, para destruíres e arruinares, e para edificares e plantares. Veio a minha palavra do Senhor: o que vês, Jeremias? E eu respondi: vejo uma vara de amendoeira. Disse o Senhor: viste bem, pois eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Veio a minha palavra do Senhor pela segunda vez: o que vês? Eu respondi: vejo uma panela a ferver, inclinada para o norte. Disse o Senhor: do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra. E ele continua aqui a profecia. Mas essa é uma das grandes coisas, e quando eu comecei a meditar sobre isso, eu confesso que esse tem sido um texto que tem me consolado muitas vezes, quando nós passamos por lutas e passamos por dificuldades. Quando nós passamos por dificuldades, quando nós passamos por lutas, esse texto tem sido um texto que tem me fortalecido. Porque quando a gente lembra que Deus nos formou, quando a gente lembra que nós fomos criados por Deus, quando a gente lembra que Deus está conosco, quando a gente lembra que Deus é conosco, quando a gente lembra, e como diz o texto: eis que eu vou estar contigo, Jeremias, eu vou abrir as portas, Jeremias, eu vou estar contigo. E você começa a lembrar de textos, e você começa a colocar, e quando Deus fala conosco, e nós temos visto esses dias sobre essa série de carregando a sua cruz, e de repente nós começamos a ver, e nós começamos um ministério, nós começamos algo, e nós achamos: não, tudo vai dar certo, tudo vai ser ok, tudo vai dar conforme, não, Deus é conosco, não, a gente não vai passar por lutas, a gente não vai passar por dificuldades, não. E de repente é vendido no século 20 um evangelho fácil, um evangelho que todas, não, você não vai ter problemas, você não vai ter lutas. E de repente as pessoas pegam somente a parte do começo e começam: não, e tal, Deus é contigo, amém. Mas quando eu comecei a meditar, e quando eu comecei a ver as lutas e as provações que Jeremias passou, quando eu começo a ver, e quando você começa a ler o livro de Jeremias, e quando você começa a ver as dificuldades e as coisas que Jeremias enfrentou, tem momentos que até mesmo Jeremias olha e diz: Senhor, onde o Senhor está?
E quantos de nós, às vezes, então achamos que não, agora eu vou fazer isso, agora eu vou abrir uma IC, não, agora eu vou servir ao Senhor, não, agora eu vou fazer aquilo, não, agora eu vou fazer aquilo outro, não, agora eu vou servir, e agora tudo vai dar certo. Não, agora eu estou na igreja, não, agora eu larguei, agora eu não vou fazer isso mais, eu não vou fazer aquilo mais. E todas as coisas a partir de agora vão dar certo, porque o Senhor me escolheu, eu sou um profeta das nações, e eu vou fazer, e de repente você começa a fazer, e as lutas se levantam. E as dificuldades se põem. As coisas acontecem, as dificuldades, as lutas acontecem, e quando chega a um ponto, que eu queria te mostrar, passa alguns capítulos comigo aí na sua Bíblia. Jeremias 20. Jeremias 20, versículo 1. Passou o filho de Emer, o sacerdote, que era presidente da casa do Senhor, ouviu Jeremias profetizar essas coisas. Ele ouviu Jeremias profetizar. Jeremias estava fazendo o quê? Cumprindo a palavra que Deus deu para ele em Jeremias 1. E Deus disse para ele: Jeremias, eu vou estar contigo, Jeremias, a tua palavra, a minha palavra vai estar na tua boca, e o que você disser, você vai ser, eu vou abrir, você vai acontecer, você vai ser um profeta, eu te coloquei como um profeta para as nações. O que você vê, Jeremias? Eu vejo uma vara, verdade, você vê uma vara, a minha autoridade está sobre ti, vistes bem, Jeremias, a tua autoridade. E Jeremias vai lá, e chega diante da casa do Senhor, chega diante do filho do profeta, ele profetiza para quem? Ele era o que? O sacerdote Passur, ele era o quê? Versículo 2, o que diz na sua palavra? Feriu Passur ao profeta Jeremias, e o meteu no sebo e o prendeu na porta superior na porta superior de Benjamim. Então ele pega e vai lá profetizar, e o sacerdote prende ele, fere ele e deixa ele preso. Mas Senhor, o Senhor não falou. Senhor, mas vem cá, calma aí. Cadê Jeremias 1? Senhor, eu estou aqui cumprindo o teu mandato. E sabe o que nós temos hoje? Uma igreja que quando as lutas e as dificuldades começam, ela recua. Porque foi nos vendido um evangelho fácil, foi nos vendido um evangelho, escondemos debaixo de uma graça, escondemos debaixo de um evangelho fácil. Não, deixa eu te dizer uma coisa, mundo, no mundo tereis, quem disse isso? Não, mas a graça, no mundo tereis. Ei, não nos foi vendido um evangelho fácil, foi nos vendido um evangelho difícil. Jesus disse para os seus discípulos: aquele que quiser me seguir, tome. E aonde está a enganação aí? Jesus vira para os discípulos e diz: ei, o mundo vai te odiar, porque você não é do mundo. Porque quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós somos feitos herdeiros de Deus, nós passamos para ser moradores dos céus, nós passamos a ser cidadãos dos céus, nós não somos mais deste mundo, e o mundo nos odeia, porque o mundo está indo numa direção e nós estamos indo em outra. Mas foi vendido um evangelho fácil. Foi vendido o evangelho, Luiz, que a partir do momento que você aceitou Jesus, todos os seus problemas estão resolvidos. Então, Luiz, sabe por quê? Porque se eu vim aqui falar a verdade, não, ninguém vai vir. Ei, nós temos que encarar a verdade. Ei, são lutas e dificuldades, mas deixa eu te dizer uma coisa nessa noite: Deus está contigo no barco. As tempestades não podem naufragar, porque elas levam. Você está com Deus no teu barco, elas não podem afundar. Mas que vão ter lutas, vão. Que vão ter dificuldades, vão. Que vão ter problemas, vão. Que vão ter dias difíceis, vão. Que vão ter dias complicados, vão. E Jeremias começa. E se você continua aí, no mesmo capítulo, pula comigo, para o versículo 14, Jeremias 20, 14, a angústia de Jeremias era tão grande que ele diz: maldito o dia em que o dia em que minha mãe deu à luz,
não seja bendito. Maldito o homem que deu novas ao meu pai, dizendo: nasceu-te um filho, alegrando-o com isso, grandemente. Seja esse homem tal, ele vai no versículo 17: porque não me matou na madre? Por que Deus me fez? A luta de Jeremias era tão grande, a angústia era tão grande, que ele chega a nos se desesperar. Mas não, o crente de hoje não, o crente de hoje acha que tudo vai dar certo. As lutas começam, as dificuldades começam, e Jeremias estava cometendo algum pecado? Não. Jeremias estava fazendo algo de errado? Não. O que Jeremias estava fazendo? Obedecendo o que Deus mandou para ele no capítulo 1. Jeremias simplesmente estava obedecendo o mandado de Deus para a vida dele. E de repente, quando ele começa a obedecer, as portas às vezes começam a fechar, as lutas vêm, as dificuldades vêm, e nós começamos a desesperar, nós começamos a nos angustiar, nós começamos a desesperar. Nós esquecemos que há uma promessa de Deus sobre a nossa vida. Nós esquecemos que Deus é por nós. Quem será contra nós? Nós esquecemos que verdadeiramente existe o versículo que no mundo tereis aflições, mas ele não termina aí. Tem de bom ânimo, porque Jesus venceu e ele é a sua vitória. Nós esquecemos que sim, é verdade que no mundo nós vamos ser perseguidos, que sim, é verdade, mas deixa eu te dizer, você não está só, Deus está contigo na batalha, Deus está com você, Ele não te abandonou, Ele não te deixou só, mas isso não quer dizer que as batalhas não vão vir. Isso não quer dizer que você não vai enfrentar dificuldades. Isso não quer dizer que as enfermidades e as setas não vão vir. Isso não quer dizer que os problemas não vão vir. Isso quer dizer que não vai ter crise. Vai ter, vão ter problemas, vão ter dificuldades. Mas Deus está contigo. Bate a poeira do teu corpo, te levanta, querido, e continua fazendo e profetizando e fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Não olha para as circunstâncias, não olha para as dificuldades, não esqueça, carrega a tua cruz, cumpra o teu chamado, paga o preço do que Deus está te pedindo, e a recompensa vai vir no momento certo, porque o Senhor no momento certo, Ele sempre vem, Ele sempre nos socorre. Mas nós esquecemos disso no meio da caminhada, nós achamos que vai ser um mar de rosas. Nós achamos que não vai dar tudo certo. Ei, não é bem assim. Sabe o que vem depois de uma vitória? Uma outra batalha. Fala para o irmão do seu lado. Depois de uma grande vitória, vem outra grande batalha. Vem outra grande batalha. Você passa de fase no joguinho, o que acontece, Daniel? Vem uma fase mais difícil. Cadê o Dani? Né, Dani? Passou a fase, o que você ganha depois? Uma fase mais difícil. Aí você fica feliz porque terminou o ano escolar e começa janeiro, um ano mais difícil. Aí, coitada da Mima, está feliz que passou na faculdade. Se ela soubesse. De repente nós enfrentamos tantas dificuldades e nós esquecemos. E nessa noite eu venho te lembrar que todos os homens que, se você puxar, todos os homens da Bíblia passaram por lutas e dificuldades. Todos os homens da Bíblia enfrentaram uma dificuldade para realizar o chamado e o propósito que Deus tinha para a vida deles. Todos eles enfrentaram dificuldades, enfrentaram gigantes, enfrentaram lutas, enfrentaram desafios. Não foi fácil. Porque se fosse fácil não era para qualquer um tinha chegado lá. Mas sabe por que Ele te escolheu? Porque Ele sabe que você é capaz. E sabe quando Ele vira para Jeremias, Ele diz: Jeremias, eu te formei no ventre da tua mãe. Sabe o que Ele está dizendo? Jeremias, eu te preparei para passar pelos problemas que você está passando. Jeremias te anima. Jeremias, não esquece que há uma promessa de Deus sobre a sua vida. E eu venho te desafiar nessa noite. Lembra da promessa de Deus sobre a sua vida. Lembra da promessa que Deus tem sobre a sua vida, sobre a sua família. Lembra da promessa de Deus sobre o seu ministério. Lembra da promessa de Deus sobre a sua empresa. Lembra sobre a promessa de Deus sobre o seu emprego.
Lembra sobre a promessa de Deus sobre a sua vida e começa a profetizar e a declarar. Não importa, podem ter te prendido, não podem ter te prendido, pode estar passando por lutas, pode estar passando por dificuldades, mas não para. Sabe o que Jeremias faz quando ele sai dali? Ele continua a profetizar. Sabe o que ele faz? Ele continua profetizando, porque ele tinha uma certeza: Deus me chamou para um propósito. Deus tem um propósito sobre a minha vida. E se nós entendermos isso, que Deus tem um propósito sobre a nossa vida, nós temos que entender que há um chamado de Deus sobre essa igreja, para um derramar de Deus sobre as nossas vidas e através das nossas vidas. Mas deixa eu tentar te explicar, isso não vai ficar barato, porque Satanás vai contra-atacar, mas maior o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é aquele que guerreia as nossas batalhas, maior é o que luta por mim e por você, do que o que luta pelo mundo. Porque eu e você somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Eu e você, sabe o que nós somos? Mais? Aí ele continua, volta lá no capítulo 20. Versículo 1, e ele fere Jeremias no dia seguinte, quando o pastor o tirou do cepo, quando o pastor libera Jeremias. Jeremias volta para sua casa correndo? Não. Ele levanta e diz: Jeremias, o Senhor chama o teu nome de Passur e tal. E ele diz, versículo 4, pois assim diz o: farei de ti um terror. E ele começa a profetizar no versículo 4. Ele sai, ele é liberto e ele continua profetizando contra aquele homem. Ele não parou diante da dificuldade. Ele não deixou de fazer aquilo que Deus o chamou para fazer diante da dificuldade. Ele não desistiu no meio do caminho, ele não comprometeu o seu chamado, ele não parou, ele continuou marchando, continuou profetizando, continuou acreditando e continuou fazendo aquilo que Deus o chamou para fazer. E qual tem sido a nossa atitude diante das dificuldades? Qual tem sido as nossas atitudes diante dos problemas? Qual tem sido as nossas atitudes diante das setas, das lutas e das dificuldades? Nós temos parado? Nós não podemos parar. Nós precisamos continuar avançando para o projeto que Deus tem para cada um de nós. Cada um carrega a sua cruz e realiza o projeto que Deus tem para a sua vida. Sem cruz não há projeto, sem preço não há ganho, sem um sacrifício não há fogo sobre o altar. Sem sacrifício não há fogo sobre o altar. E sabe por que nós não temos visto o mover de Deus como nós víamos no tempo da palavra? Porque nós não temos homens como no tempo da palavra, dispostos a pagar um preço para trazer a presença de Deus, como aqueles homens pagavam um preço para ter a presença de Deus. Porque nós estamos muito preocupados e quando as lutas vêm nós recuamos. Porque quando as dificuldades vêm, nós paramos. Quando as lutas vêm, nós paramos. Mas ei, deixa eu te dizer uma coisa: não para. Sabe o que você vai fazer depois de uma luta? Continua lutando a próxima batalha. Fala para o irmão que está do seu lado: não para, querido. Não para, querido. Há um projeto de Deus sobre a sua vida. E eu venho te dizer nessa noite e te lembrar que de Jeremias 1, eis que Deus te fez no ventre da sua mãe. Eis que você é um escolhido de Deus. Eis que você é um homem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus, uma profetisa para essa geração, um obreiro, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Deus te chamou, seja na área financeira, seja na área empresarial, seja na área da música, seja onde for que Deus te chamou, como uma professora na escolinha dominical, como alguém para ajudar na mídia, seja qual for o desafio que Deus tem colocado, seja como líder de ser, seja como um empresário, seja qual for o desafio, não para, não para. Eu não vim aqui te pregar um evangelho que vai dar tudo certo, não, no mundo tereis, e nós temos errado como pastores, porque a gente enche a igreja,
Mas quando as lutas vêm, a igreja esvazia. Sabe por quê? Porque a gente não prepara as pessoas para a vida. A gente não prepara as pessoas para a realidade. A gente não, para não perder, vamos fazer o seguinte, vamos dar aquela alisadinha. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Deus te fez uma tropa de elite. Amém? Está com medo? Mas uma tropa de elite paga um preço para ser uma tropa de elite. Eles fazem um treinamento maior do que todos os outros. Eles passam por lutas maiores, eles passam por dificuldades maiores do que os outros passam. E Deus precisa na nossa geração de tropas de elite sendo levantadas novamente para marcar, para fazer a diferença, para impactar a nossa geração. Nós nunca tivemos uma necessidade tão grande de homens e mulheres de Deus como nos últimos dias. O mundo está desesperado atrás de homens e mulheres de Deus. Mas o problema é que para ser um homem e uma mulher de Deus, você precisa estar disposto a pagar um preço. Você precisa estar disposto a manter um casamento quando todo mundo está divorciando. Você precisa estar disposto a fazer, e quando todo mundo está pagando suborno, você não pagar. Quando todo mundo está mentindo, você vai falar a verdade. Mesmo que te coloquem numa cela, você vai dizer a verdade. Porque esse é o teu caráter. E nós precisamos, Deus precisa levantar homens e mulheres de Deus para a nossa geração. Homens e mulheres de Deus que amém, que saibam, que entendam, que vivam, amém. Amém, eu sou um escolhido de Deus, amém. Mas junto com a escolha vem a minha cruz. E todos os dias, diariamente, eu pego a minha cruz, eu pago o preço pelo meu chamado. Eu pago o preço pela minha IC. Eu pago o preço pela minha família. Eu pago o preço pelo chamado que Deus tem colocado sobre a minha vida. Eu sou um exemplo da minha escola. Não é porque isso ou por causa daquilo ou por causa daquilo outro, não. Eu sou porque eu represento Jesus aonde eu estiver. Eu represento a presença de Jesus e os meus amigos, a eternidade dos meus amigos na escola pode depender de uma atitude minha. A eternidade dos meus amigos no meu trabalho pode depender de uma atitude minha. A eternidade do meu vizinho pode depender da minha atitude para com ele. Por isso eu preciso todos os dias negar a mim mesmo. Dizer não às minhas próprias vontades, dizer não ao meu orgulho, dizer não à minha própria vontade, dizer não e dizer sim ao chamado que Deus tem colocado sobre a sua vida. E quando fores preso, sai da cadeia profetizando e continuando o chamado que Deus tem para a sua vida. Não para, não para, não para. Fala para o teu irmão que está do seu lado, não para, querido. Passa alguns capítulos comigo. Versículo 26, Jeremias, capítulo 26. Jeremias profetiza novamente. Presta atenção nesse versículo, parece que não combina essa linha. Presta atenção. Assim que Jeremias acabou de dizer tudo o que o Senhor lhe havia ordenado. 26, sabe qual é o versículo? Você tem que orar pelo dom da revelação, versículo 8. Assim, um dom de revelação, versículo 8. Tem que orar por um espírito de revelação. Aí. Versículo 8. Assim que Jeremias acabou de dizer tudo o que... As portas se abriram e deu tudo certo, foi isso? Continua lendo. Assim que tudo ordenado, que disse a todo o povo
Lançaram mão deles os sacerdotes, os profetas e todo o povo e disseram o quê? Morreu. Não, mas sabe, Jaime, agora vai ser diferente, cara. Eu vou pegar esse violão e vai ser diferente. E o cara vai e a coisa não acontece. Não, agora eu vou começar um grupo de mães aí e o grupo nunca mais vai reunir em nome de Jesus. Vai continuar reunindo, porque eu não vou parar diante das dificuldades, porque eu sei que Deus quer derramar através da minha vida. Quer ter problema? Anda no projeto de Deus para a sua vida. E se tiver tudo certo, tem algo de errado contigo, porque Satanás não está se importando contigo. Se está dando tudo certo, meu irmão, acende uma luz amarela, porque algo está errado. Porque no mundo tereis aflições. Negue-se a si mesmo. Pegue a sua e siga. No meio dessa semana eu olhei para Deus e disse: Deus, dá para parar com essa série? Tá doido? Tanta luta. São tantos problemas, são tantas dificuldades. São tantas setas, são tantas acusações, são tantas situações. São tantas coisas que a gente enfrenta. É um peso, aí de repente você olha e você diz: Deus, dá para mudar a série? Bora pregar um aí sobre alguma outra coisa aí, que essa aí está pegando. Mas aí, há um chamado de Deus sobre a tua vida. O que eu venho te dizer nessa noite, lembra de Jeremias 1. Ele te formou no ventre da sua mãe, com um propósito, com um objetivo, com uma missão. Tu és um profeta de Deus. Não aceita o mundo dizer outra coisa, porque Messias, nas milhões de opções que Deus tinha, Deus escolheu alguém tão bonito como você, para cumprir um projeto que só você pode fazer. Receba e aceite que Deus tem algo para ti. No milhões de opções que Deus tinha, Deus te escolheu. Deus te escolheu. Havia outros que faziam melhor, mas Ele escolheu a você. Outros poderiam estar aqui nessa noite, poderiam, mas Deus escolheu a você. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Há um chamado de Deus sobre a tua vida. Lembra de Jeremias 1, mesmo que você estiver numa cela, lembra do chamado de Deus sobre a tua vida. E quando tudo estiver contrário, ainda sobrará a promessa de Deus sobre a sua vida. E Ele vai fazer. Ele vai abrir caminho no deserto, Ele vai abrir o mar vermelho, Ele vai fazer florescer, Ele vai fazer chover maná, Ele vai prover de algum lugar, Ele vai fazer algo. Deixa eu te dizer uma coisa, grandes coisas tem o Senhor para ti, meu querido. Mas para viver o sobrenatural de Deus, ninguém vive o sobrenatural sem passar pela prova. Ninguém vive e experimenta o sobrenatural de Deus sem passar por lutas e dificuldades. Ninguém experimenta a cura de Deus sem ter uma enfermidade. Você já conhece alguém que foi curado, que nunca teve doente? Então, meu irmão, entenda que as lutas vêm para nos fortalecer, as dificuldades vêm para nos levantar, as coisas vêm, sabe? Não para, e o que eu venho te pedir nessa noite é: lembra da promessa de Deus sobre a sua vida. Pega a tua cruz e siga, sabe por quê? Último texto para terminar, Jeremias 29. Jeremias 29, versículo 11.
Como nós precisamos. Obrigado, Preta. Versículo 11, assim diz o Senhor para ti nessa noite. Pois eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor. Já pensou Jeremias lembrar disso quando ele estava preso? Já pensou Jeremias se lembrar disso quando ele estava passando pelas dificuldades? Pois eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor. São planos de paz e não para vos dar uma esperança e um futuro. E então me invocareis e orareis a mim, e eu vos ouvireis. Vós me buscareis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu sei, diz o Senhor para ti nessa noite, eu sei os planos que tenho para ti. Uma das maiores ciências que eu já conheci na minha vida, e uma das maiores emoções, e olha que eu já tive muitas, é criar filhos. Ou coisa complicada. Porque, cara, quando eles são criança, tão bonitinho, o velho aqui cresce. O problema é que aquilo cria, aquela coisinha linda que você carregou no colo, ela tem opinião. Sabe? Aquela coisinha pulando, ela tá tão bonitinha pulando, você vai ver o que é a dor de cabeça. Porque a gente acha que ali é dor de cabeça, ali é a melhor fase. Porque quando eles começam a ter opinião. Meu sonho era inventar uma máquina para congelar nos 10 a 12 anos e descongelar nos 25, quando estiver pronto. Porque, cara, é muito complicado. E quando eu começo a pensar sobre isso, eu começo a ver como Deus sofre conosco. Deixa eu tentar te explicar esse texto nessa noite. Eu não consigo olhar para os meus filhos e desejar o mal para os meus filhos. Eu quero que meus filhos se dêem mal. Eu quero que os meus filhos sejam abençoados. Eu quero que os meus filhos sejam homens e mulheres de Deus. Eu quero, deixa eu tentar te explicar, Mineirão. Eu tenho pensamentos de paz a respeito dos meus filhos. Eu quero que eles vençam, eu quero que eles consigam, eu quero que eles sejam homens e mulheres de Deus. Isso significa que eles vão conseguir? Não. E muitas vezes eu tenho que proibi-los de coisas que eles gostam, para que eles entendam algo lá na frente. Muitas vezes eu tenho que dar disciplinas, muitas vezes eu tenho que disciplinar, muitas vezes eu tenho que tirar algumas coisas que eles gostam, para que amanhã ou depois eles entendam um princípio, que amanhã ou depois vai ser uma bênção na vida deles. E muitas vezes quando nós passamos por esse tratamento, nós nos revoltamos com Deus como crianças mimadas. E muitas vezes quando nós não cumprimos o projeto de Deus e Deus quer nos botar de volta na linha, Ele dá uma fechadinha na torneira. E nós nos revoltamos com Deus. Ele tira algumas coisas de nós. E quantos de nós estamos experimentando desertos porque saímos fora da vontade de Deus para as nossas vidas? Parece que o dinheiro não dá. Parece que as coisas não encaixam. Parece que as coisas não dão certo. Sabe por quê? Porque Deus quer te trazer de volta ao centro da sua vontade. Porque Deus quer te lembrar nessa noite que há um chamado e um propósito de Deus sobre a sua vida. Deus quer te lembrar nessa noite que há algo de Deus sobre a tua vida. Eu te escolhi no ventre da sua mãe, Jeremias. Eu te coloquei como um profeta para as nações. Vamos ficar de pé.
Diga para a pessoa que está do seu lado novamente: Deus tem um plano para a tua vida. Eu lembro de uma vez que meu pai conta que uma vez a gente estava no monte e vinha vindo um senhor com uma criança no colo, descendo a serra, e era uma serra muito íngreme, era algo muito perigoso, e uma criança dormia no colo daquele pai. E enquanto ele descia, conforme ele ia descendo, a criança estava dormindo, e ele passava por dava aqueles escorregão, balançava, jogava de um lado, ia do outro, mas a criança estava dormindo. E o pai olhou para nós naquele dia e disse assim: cara, você já pensou se o filho estivesse esperneando no colo do pai, como seria mais difícil? Se aquela criança estivesse lutando no colo do pai para descer, seria mais fácil para o pai ou mais difícil? Como nós dificultamos o chamado de Deus para as nossas vidas. Nós temos crianças mimadas esperneando no colo do pai, e tudo que o pai quer te dar é um pouco de colo e de carinho, e de te colocar de volta no centro da vontade de Deus. Tudo que o pai quer é te relembrar que há um projeto de Deus sobre a sua vida, que Ele te escolheu, como um profeta para essa nação. E que através do seu testemunho, através da IC na tua casa, através da sua empresa, através do seu emprego, através da sua família, através do seu casamento, através das coisas que você tem passado, o nome do Senhor será exaltado. Seja o seu comer, seja o seu levantar, seja qualquer coisa, seja para o louvor, para a honra e para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Volta a confiar no coração de Deus nessa noite. Cumpra o chamado que Deus tem colocado sobre a sua vida. Não desanima, não para, continue lutando, continue marchando. O que você vai fazer depois da vitória? Lutar a próxima batalha para alcançar a próxima vitória. O que eu vou fazer depois de tudo? Eu vou sacudir a poeira, eu vou levantar e vou continuar no projeto que Deus tem para a minha vida. Porque uma das certezas que eu e você temos é que se nós estamos vivos, ainda tem esperança para mim e para você. Se nós estamos vivos, é porque o projeto ainda não terminou, o projeto ainda não acabou, Deus ainda não terminou contigo. Tu és o abençoado de Deus. Tu és um profeta de Deus. Tu és um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Agora te levanta e seja o que Deus te criou para ser. Toca na tua geração como Deus te criou para tocar. A chacoalha, seja o homem e a mulher de Deus que Deus te criou para ser. Seja o aluno que Deus te criou para ser. Seja o empresário que Deus te criou para ser. Seja o funcionário que Deus te criou para ser. E quando ele pega José, meu irmão, José foi o melhor escravo, José foi o melhor filho, José foi o melhor escravo, José foi o melhor preso, José foi o melhor governador. Não importa onde eu esteja, as circunstâncias não mudam o que Deus, quem Deus é em mim. Eu sou o que Deus me criou para ser. Eu sou o que Deus me criou para ser. Eu sou um homem e uma mulher de Deus. Lembra que Deus te escolheu e Ele te chamou. Pai, nessa noite eu quero te agradecer pelo teu chamado sobre as nossas vidas, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, porque mesmo havendo outros que faziam melhor, o Senhor escolheu a mim. E o Senhor escolheu os meus irmãos. Obrigado pelo teu chamado. Pai, mas como Jeremias, às vezes as lutas são tão grandes que nossos sentimentos, os nossos corações se abatem.
Nós achamos que nós não vamos conseguir, nós achamos que a cruz é muito pesada, as lutas são muito grandes, as dificuldades são muito grandes, Pai. Nós começamos a olhar e, Pai, como tem sido grande, a verdade é essa. E a tempestade se levanta contra o nosso barco. As lutas se levantam contra nós, as dificuldades se levantam contra nós, Pai. Mas nessa noite nós tiramos os nossos olhos da circunstância, dos problemas, das dificuldades e colocamos os nossos olhos em Ti. Eleva os meus olhos para o alto, de onde vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor. Nessa noite eu quero lembrar os pensamentos que o Senhor tem acerca de mim. Eu quero lembrar a promessa que o Senhor tem para a minha vida. E eu quero nessa noite lembrar a vida dos meus irmãos, do chamado e da promessa que Tu tens sobre a vida de cada um deles. Eles são bênção. Eles são profetas, profetisas, homens e mulheres de Deus, chamados e escolhidos pelo Senhor para esta geração, para este tempo, para este momento, para essa geração, para fazer a diferença nessa geração. Levanta, Pai. Levanta, Deus. Levanta aqueles, ó Pai, que por algum motivo tem encostado a sua cruz. Ó Pai, eu posso ver pela fé um grupo aqui nessa noite, olhando para a sua cruz. Eu vejo a cruz parada parada, encostada numa parede, olhando para a cruz, achando que ela é muito grande, ela é muito pesada, que eu não vou conseguir. E Deus manda te dizer nessa noite que Ele não dá provação que você não possa suportar. Ele não te dá uma luta que você não consiga vencer. Junto com a dificuldade vem o problema, porque Ele tem cuidado de ti. Cumpra o chamado e o propósito que Deus tem para a sua vida. Aquele que chamou é aquele que capacita. Aquele que chamou é aquele que capacita. Coloca as mãos nos ombros do teu irmão. Respeita o distanciamento por causa dessa questão de gripe, por essa questão de Covid, ou que respeita, mantém o distanciamento. Só estende as tuas mãos de longe. Coloca as mãos sobre o ombro do teu irmão e começa a profetizar. Começa a semear na vida do teu irmão e lembra, o que você semear, você certamente colherá. Por isso semeia, por isso profetiza, por isso seja um instrumento nas mãos de Deus nessa noite para profetizar. Seja um instrumento nas mãos de Deus nessa noite para liberar as águas paradas sobre a vida do teu irmão. Libera, Deus, as águas paradas. Libera os ministérios que estão parados. Libera as empresas que ainda estão fechadas. Libera, Deus, os milionários que ainda estão sentados neste lugar, que ainda não atingiram o que o Senhor tem para eles. Libera, 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 Pai. Libera as estratégias que estão no teu coração, Pai. Os sonhos que estão no teu coração, reanima os sonhos, reativa a visão do teu povo nessa noite, reanima o chamado, reanima o sonho. Abra os olhos espirituais, abra os olhos espirituais dos teus filhos nessa noite. Como o profeta orou por aquele jovem e viu, maior é o que está por nós do que o que está contra nós, maior é o que está em nós do que o que está no mundo.
Sim, Senhor. Sim, Senhor. Em nome de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Muitas vezes a gente fala, a boca fala do que o coração está cheio. Eu tenho dito isso aqui para vocês. Como a gente vive de tempo integral, e geralmente eu prego, eu falo muitas coisas de tempo integral. Mas presta atenção no Deus que eu creio e no Deus que você serve. Eu creio num Deus que pode te dar uma estratégia de negócio que ninguém nunca teve e te fazer um milionário. Porque Ele já fez isso com muitas pessoas. E se alguém teve uma ideia inteligente, por que não pode ser eu? Se eu tenho o Espírito de Deus em mim, se eu tenho a presença de Deus em mim, se o Deus Criador dos céus e da terra, que criou tudo do nada e me fez a mim do barro, por que esse Deus que habita em mim não pode me dar uma ideia que ninguém teve ainda? Por que tem que ser aqueles lá que tem que ter as ideias? Por que não pode ser nós? Eu creio num Deus que pode te dar uma estratégia que ninguém nunca teve, que pode te dar uma direção que ninguém nunca teve, pode te dar uma estratégia no teu emprego, uma estratégia na psicologia ou em qualquer área que ninguém nunca teve. Uma máquina, uma coisa de fisioterapia que ninguém nunca teve. Estou te falando, esse é o Deus que eu creio. E aí, sabe o que vai acontecer? Você vai passar por lutas, você vai passar por dificuldades, mas você vai experimentar um Deus do sobrenatural. Ele vai pegar Ele vai te dar estratégias para você viver o sobrenatural de Deus. Mas o que é o problema? Primeiro, quando a ideia vem, quando as coisas vêm no nosso coração, nós achamos que não é para nós não merecemos. Não, nada a ver. Esses dias eu estava querendo fazer uma coisa e a pessoa disse assim: mas será que se isso é tão bom, por que ninguém nunca pensou nisso antes? Eu falei, vai que Deus me deu a ideia. Eu só tenho um jeito de saber, bora testar. Mas nós já começamos com o negativo. Não vai dar certo. Não, isso aí não. Se fosse tão bom, alguém já teria pensado nisso. Por que você não pode ser o primeiro? Se o Espírito de Deus está em ti, que criou os céus e a terra, você pode ter uma ideia que ninguém nunca teve. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Estuda a biografia de todos os homens e os empresários bem-sucedidos e dos milionários. Todos eles já faliram algumas empresas, porque eles tentaram e não conseguiram, mas eles não desistiram. Aí a pessoa abre uma empresa e não dá certo, pronto, acabou a vida dela. O resto da vida ela vai chorar aquela empresa que fechou. Ei, se Deus não deu certo uma porta, procura a próxima. Continua crendo no projeto e no propósito de Deus sobre a sua vida. Eu tinha tudo para parar. Eu tinha boas desculpas para parar. Mas eu continuo tentando. Eu vou tentando. Eu vou marchando. E vou vivendo o sobrenatural de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou colocando nessa noite para vocês? Eu não estou dizendo só do espiritual, eu estou dizendo do material, do físico. Deus pode mostrar para ti um ponto de uma loja que ninguém teve, num lugar onde ninguém teve, com uns produtos que ninguém, e te fazer um milionário naquele lugar. Abrir uma loja onde ninguém tinha loja. E de repente você vai ver um monte de gente vai tentar receber da graça que Deus tem derramado sobre ti e começa a abrir lojas perto da sua. Porque você tem a graça e a direção de Deus e do Espírito Santo sobre a tua vida. É isso que eu estou tentando te explicar. Eu não sei qual é o teu trabalho, eu não sei qual é a tua direção. A professora, às vezes, um método de ensino que ninguém nunca teve. Por que um método de ensino os outros têm que ter? Por que eu não posso ter? Entenda, há um projeto de Deus sobre a tua vida. Deus te criou para ser grande. Deus te colocou como cabeça e não como cauda. Deus te escolheu como profeta para essa nação. Se a situação está dando errado, se a situação está dando difícil, se essas lutas estão acontecendo, é porque Deus tem um projeto sobre a tua vida e Satanás quer impedir.
Satanás quer jogar na lama, Satanás quer impedir o projeto de Deus sobre a tua vida. Por isso bate a poeira e marcha para aquilo que Deus tem para ti. Para de sentar numa cadeira e ver a vida passar. Desenvolve um método de ensino aí de música. Como diz meu pai, toca o violão lá nas costas. Todo mundo está tocando o violão na frente, põe um violão nas costas e toca ele. Desenvolva algo que ninguém nunca fez. Faça algo. Será que Deus já criou, Vicente, tudo que tinha que ser criado? Receba a graça de Deus que está sobre ti e cria algo novo de Deus para a sua vida. Cria um método novo de reboco, Luiz. Cria um método novo de assentar. Cria algo novo. Abra uma empresa. Faça algo novo de Deus. Usa a graça que Deus tem colocado sobre a tua vida. Chega de olhar os outros que vencerem e você não, ei, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Entenda o que eu estou te dizendo. Você é o quê? Fala para o irmão do seu lado. Eu sou. Fala para ele não, fala eu. Mais do que vencedor em Cristo Jesus. Pai, assim eu quero abençoar a tua igreja nessa noite, Pai. Como profetas do Senhor, como discípulos do Senhor, dispostos a carregar a sua cruz e atingir e a viver aquilo que tu tens para cada um deles. Assim eu abençoo a tua igreja nessa noite. Oh Pai, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, em nome de Jesus. Graça e paz em nome de Jesus. Dê um abraço em 2, 3 irmãos e diga para ele: tu tens uma promessa de Deus sobre a tua vida. Tu tens uma graça de Deus sobre a sua vida. Profetiza sobre 2, 3 irmãos. Graça e paz em nome de Jesus.